O livro do Apocalipse é um dos textos mais misteriosos, visualmente impactantes e profundamente teológicos de toda a literatura universal. Um encerramento épico e necessário para a vasta narrativa bíblica que desafia a imaginação humana e convida a uma reflexão séria sobre o destino final da humanidade e da criação. No coração pulsante dessa revelação transcendental, registrada com detalhes vívidos pelo apóstolo João durante seu exílio na árida ilha de Patmos, encontra-se a visão central de um livro selado com 7 selos, um documento de autoridade suprema que contém os decretos divinos e inalteráveis sobre o desenrolar complexo da história humana e o estabelecimento do julgamento final. A abertura desses selos não deve ser vista apenas como um evento cronológico linear, mas como uma sucessão de quadros vivos e dinâmicos que revelam as forças espirituais, sociais, econômicas e naturais que moldam silenciosamente o mundo em que vivemos e o tempo profético que há de vir. A cena inaugural começa em um cenário de majestade indescritível. O trono de Deus, cercado por um mar de vidro, seres viventes cheios de olhos e anciãos coroados, onde um silêncio denso de expectativa absoluta domina todo o cosmos. Surge então o problema dramático e central. Ninguém em todo o universo, seja no céu, na terra ou nas profundezas debaixo da terra, é considerado digno ou capaz de abrir o livro, de romper seus selos, ou sequer de olhar para o seu conteúdo sagrado. O choro angustiado de João diante dessa aparente impossibilidade de revelação é subitamente interrompido pela voz consoladora de um dos anciãos, que aponta para o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que venceu de forma definitiva para ter o direito de abrir o livro. No entanto, ao voltar seu olhar para ver o leão, João não contempla uma fera majestosa, mas sim um cordeiro que parecia ter sido morto, mas que estava em pé, simbolizando que a verdadeira autoridade para governar a história e executar o juízo não provém da força bruta ou da dominação política, mas sim do sacrifício voluntário e do poder redentor do amor divino. Quando o cordeiro, com a dignidade que lhe é inerente, começa a romper o primeiro selo, a quietude solene do tribunal celestial é subitamente rompida pelo primeiro dos 4 seres viventes, que com uma voz potente, como o som de um trovão, ordena ao cosmos: "Vem!" Surge então, galopando das sombras da eternidade, o primeiro dos célebres e temidos cavaleiros do Apocalipse. Montado em um cavalo branco de brilho ofuscante, ele carrega em suas mãos um arco de guerra e recebe uma coroa de vitória, saindo de forma impetuosa, vitorioso e determinado para vencer. Este primeiro selo representa a força irresistível da conquista e do expansionismo ideológico e militar. Historicamente e simbolicamente, ele aponta para a ambição humana insaciável de domínio territorial e cultural, para as grandes ideologias que buscam subjugar nações sob uma única bandeira e para a busca incessante por poder que frequentemente mascara intenções profundamente sombrias sob uma aparência externa de ordem, justiça e vitória civilizatória. É o início de um ciclo de agitação global que prepara o terreno psicológico e político para o que se segue, demonstrando que a história humana é frequentemente movida por uma sede de glória que raramente se satisfaz sem cobrar custos elevados da liberdade e da dignidade dos povos. O rompimento do segundo selo traz à cena um cavalo de cor vermelho incandescente, cujo cavaleiro recebe o poder terrível de tirar a paz da terra e fazer com que os homens, em um acesso de fúria e desconfiança, se matem uns aos outros. A ele é entregue uma grande e afiada espada de 2 gumes. Este selo é a personificação nua e crua da guerra, em sua forma mais devastadora, caótica e desumana. Se o primeiro selo falava da estratégia de conquista e da glória do vencedor, o segundo fala do conflito sangrento, da dor das vítimas e da destruição material que inevitavelmente a acompanham.
O cavalo vermelho simboliza o derramamento de sangue inocente e a discórdia civil que rasga o tecido das sociedades, lembrando-nos de que quando a paz é retirada por decreto ou por negligência moral, a humanidade rapidamente descamba para uma violência fratricida sem precedentes. É um lembrete sombrio e constante de que a estabilidade social é extremamente frágil e que as forças obscuras do ódio, do ressentimento e da destruição mútua estão sempre à espreita, aguardando apenas o momento em que as restrições éticas, as leis humanas e os princípios espirituais sejam rompidos pela ganância ou pelo medo. Ao abrir o terceiro selo com a mesma solenidade, João vê surgir um cavalo preto e seu cavaleiro traz em uma das mãos uma balança de precisão, instrumento clássico do comércio e da justiça. Uma voz enigmática ecoa do meio dos seres viventes, ditando preços exorbitantes e irreais para o trigo e a cevada, os alimentos básicos da sobrevivência, enquanto ordena com estranha urgência que não se danifique o azeite e o vinho, produtos associados ao luxo e à abundância. Este selo representa a fome severa e a escassez econômica planejada ou consequente, que são frequentemente os resultados diretos e amargos da guerra e da conquista desenfreada representadas pelos selos anteriores. A balança simboliza o racionamento rigoroso, a inflação galopante e o controle estatal sobre os recursos, onde o sustento mais básico torna-se um luxo quase inacessível para a grande massa da população, enquanto os itens de luxo permanecem preservados para uma elite diminuta. Este quadro revela as entranhas da desigualdade social e a fragilidade extrema dos sistemas globais de abastecimento, mostrando como o desequilíbrio econômico pode ser uma forma de julgamento silencioso e sofrimento tão letal e eficaz quanto a lâmina de uma espada em campo de batalha. O quarto selo revela uma visão ainda mais aterradora, um cavalo amarelo ou de uma cor pálida e esverdeada, semelhante à tonalidade de um cadáver em decomposição. O nome de seu cavaleiro é explicitamente Morte, e o inferno, o lugar dos mortos, o segue de perto como uma sombra inevitável. A eles é dada uma autoridade assustadora sobre a quarta parte de toda a população da Terra para matar sistematicamente com a espada de guerra, com a agonia da fome, com o terror da peste e por meio das feras selvagens da terra que recuperam seu território. Este selo é a culminação lógica e o somatório dos três anteriores, o resultado final e inevitável da conquista arrogante, da guerra fratricida e da fome devastadora que a rebeldia humana crônica e o afastamento deliberado dos princípios vitais do Criador trazem sobre a criação. É um lembrete urgente de que a vida física é um dom precioso e delicado que pode ser rapidamente ceifado quando as estruturas fundamentais de ordem, justiça e cuidado mútuo são sistematicamente destruídas. Você está achando fascinante e esclarecedora essa exploração profunda sobre os mistérios contidos no Apocalipse e o que eles revelam sobre a complexa condição humana e o plano mestre divino para o fim dos tempos? Se você deseja aprofundar significativamente seu entendimento sobre as profecias bíblicas, o simbolismo sagrado e como essas verdades eternas se aplicam diretamente aos desafios éticos e espirituais do mundo contemporâneo, inscreva-se agora em nossa jornada exclusiva de estudos bíblicos avançados. Ao se cadastrar em nossa comunidade, você receberá guias de estudo detalhados, podcasts com análises teológicas profundas e reflexões semanais que trarão clareza, conforto e uma esperança renovada para a sua caminhada pessoal. Não perca essa oportunidade única de compreender melhor os sinais dos tempos e fortalecer sua fé diante das incertezas do futuro. Clique agora para se inscrever e receber nossos conteúdos exclusivos e gratuitos.
A abertura do quinto selo muda dramaticamente o foco e o cenário da narrativa profética. Em vez de cavaleiros galopando velozes sobre a face da terra espalhando caos, João é transportado para uma visão celestial onde vê debaixo do altar de Deus as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho fiel que deram em vida. Eles não estão em silêncio, mas clamam em alta voz por justiça divina, perguntando com angústia: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, tardarás em julgar e vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A resposta que recebem do trono é carregada de uma ternura solene. Cada um deles recebe vestes brancas de vitória e pureza, e é-lhes dito que descansem em paz por um pouco mais de tempo, até que se complete o número total de seus conservos e irmãos que também haveriam de passar pelo martírio. O quinto selo nos ensina lições profundas sobre a paciência divina, a soberania do tempo de Deus e o valor imensurável do sacrifício por uma causa maior, mostrando que aos olhos do Criador, a vida e a morte dos fiéis não são eventos triviais, mas possuem um significado eterno que transcende em muito a dor e a injustiça do momento.